Imagine o desespero absoluto de ser abandonado em um abismo de gelo eterno, enquanto no horizonte as únicas naves que poderiam salvar seu povo ardem em um fogo traidor. Há uma urgência sufocante nas crônicas da Primeira Era que poucos compreendem. Não se tratava apenas de uma migração, mas de uma corrida frenética contra a extinção em um mundo que ainda não conhecia o Sol. O que aconteceu no El-Caraxi foi um teste de sanidade e resistência que transformou príncipes em sobreviventes famintos, revelando um segredo ancestral sobre o preço que os Noldor pagaram para pisar novamente no solo da Terra-média. Antes de desbravarmos esse capítulo de dor e glória, convido você a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim como a vontade de Fingolfin conquistou o gelo intransponível, seu apoio aquece o coração desta crônica e garante que a chama do conhecimento não se apague nas brumas do tempo. É fascinante notar que, no âmago da mitologia de Tolkien, o fogo nem sempre representa vida, mas a fúria indomada de um espírito em declínio. Em Losgard, o ato de Fëanor ao incendiar as naves brancas dos Teleri foi um crime contra o próprio sangue. Enquanto as chamas consumiam a madeira sagrada, iluminando o céu noturno com um brilho espectral, o calor da traição era sentido na outra margem. O primeiro rei supremo dos exilados selava o destino de sua linhagem com o combustível do egoísmo, transformando o que deveria ser um resgate em uma fuga covarde. Essa traição deliberada reflete uma faceta sombria da condição humana, a disposição de sacrificar o próximo em favor de uma ambição cega. Segundo Silmarillion, Fingolfin e seu povo assistiram ao horizonte se tingir de um vermelho sinistro. Perceberam, no silêncio da noite, que o sangue dos irmãos não fora suficiente para saciar o orgulho de Fëanor. A fumaça que subia não era apenas o fim de um meio de transporte, era o início de uma provação que forjaria o caráter de um povo através da agonia. Restava a eles apenas um caminho, e este não era feito de velas, mas de um deserto branco e impiedoso. Diante da traição, Fingolfin não sucumbiu ao desespero, mas a uma determinação férrea que apenas o sofrimento extremo molda na alma. A travessia do El-Caraxi, o Gelo Moído, permanece como o episódio mais atroz do Legendarium. Ali, a vastidão do Ártico se tornou o carrasco dos imortais. Sob um céu sem sol ou lua, envoltos em uma neblina que penetrava o âmago do ser, os Noldor enfrentaram montanhas de gelo instável. O gelo rugia, o mundo rangia sob seus pés. Era uma analogia poderosa ao peso das escolhas, quando todas as pontas seguras já foram queimadas. Nesta marcha fúnebre, a essência élfica foi testada até o limite da sanidade. Como narrado nas memórias de Aman, cada passo sobre as placas de gelo que se chocavam era uma aposta contra o abismo. A majestade dos príncipes foi despida de seus ornamentos, restou apenas o instinto, restou a lealdade. A travessia não era uma migração, era um batismo de gelo que transformaria para sempre aqueles que restavam. O que o fogo de Fëanor tentou destruir, o frio de Fingolfin estava prestes a endurecer em uma vontade inquebrável, mas o preço em vidas seria cobrado em silêncio. Contudo, a grandeza de Fingolfin foi conquistada sob um custo devastador que as canções de Beleriand jamais esqueceriam. No coração do gelo impiedoso, a tragédia de Turgon tornou-se o símbolo da perda de um povo. A queda de Elenwe, sua esposa, nas águas negras entre os blocos de gelo. Segundo as crônicas élficas, esse momento de desamparo absoluto, onde nem a imortalidade pôde deter a morte, ecoa a fragilidade da vida ante a fúria da natureza. Até os mais nobres estão sujeitos ao luto mais profundo, quando as estrelas se recusam a brilhar. É fascinante que a morte de Elenwe não tenha gerado rendição, mas um combustível sagrado para a sobrevivência. Na sabedoria mítica de Tolkien, o sacrifício daqueles que ficaram pelo caminho cimentou o ódio contra o inimigo, moldou a espinha dorsal de Gondolin. A travessia deixou de ser fuga, para se tornar uma busca por justiça. Cada perda era uma cicatriz que fortalecia a determinação de cruzar as fronteiras do mundo. Eles vislumbravam, finalmente, o horizonte onde o destino da Terra-média os aguardava, não com paz, mas com a promessa de uma guerra necessária. A saga da travessia do El-Caraxi nos ensina que as cicatrizes mais profundas não são aquelas gravadas na carne pelo frio, mas as marcas deixadas na alma pelas escolhas que fazemos em momentos de desespero. Ao olharmos para a determinação de Fingolfin sob o peso da traição de Fëanor, somos forçados a questionar. Em nossos próprios desertos particulares, somos movidos pelo fogo destrutivo do egoísmo ou pela resiliência gélida e honrada de quem carrega o próximo nos ombros?
A mitologia de Tolkien não é um espelho de um passado inexistente, mas uma lente sobre a nossa própria capacidade de transformar a tragédia em um propósito inabalável. Diante dos abismos que a vida nos impõe, como você tem liderado aqueles que confiam nos seus passos? Agradeço sinceramente por sua companhia nesta jornada até os confins do norte. Se este mergulho nas profundezas do Legendarium despertou em você o desejo de desvendar mais segredos, considere se inscrever e fazer parte de A Sentinela de Gondor, onde a nossa irmandade se fortalece a cada nova história da Terra-média. Por agora, despeço-me com honra, pois a noite é longa e eu continuarei a minha vigília por aqui.